Gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre um assunto que tomou conta do nosso mundo, né? Não só aqui no nosso país, mas ao redor do mundo todo, que é um tema bastante discutido e um tema que acaba prejudicando muitas pessoas. E muitas pessoas não conseguem discriminar, não conseguem se tratar, não conseguem entender o real sentido da palavra ansiedade. E hoje a gente vai tentar entender um pouquinho, compreender melhor como funciona, o que é, e vamos entender também que não é uma frescura, como muitos dizem por aí. Bom, gente, pra gente iniciar nossa aula de hoje, a gente precisa entender o que é a palavra ansiedade. A ansiedade, ela é um estado psíquico de apreensão ou medo provocado por alguma situação de antecipação. O quadro de ansiedade, ele vem acompanhado por sintomas de tensão em que o foco é o perigo, antecipado por algo que vai acontecer, alguma situação, algum planejamento que cause medo, entendeu? E ele pode ser interno ou externo. E, gente, ele é considerado uma situação comum de nós seres humanos. É natural, até certo ponto. Quando ela começa a criar distúrbios, quando a pessoa começa a se sentir mal, ela começa a se sentir prejudicada, a pessoa começa a sentir medo, começa a sentir angústias, começa a acontecer consequências, isso já passa do natural para uma doença patológica. No decorrer dos anos, no desenvolvimento da nossa sociedade, diversas doenças começaram a assolar as diferentes regiões do nosso mundo, como a peste negra, que matou centenas de pessoas na Europa, também durante a Idade Média. Tem as gripes que mataram centenas de indígenas durante o período colonial e as atuais viroses como Ebola, como o Covid, que a gente percebe que é uma doença que acomete muitas pessoas e leva até a morte. Porém, essas doenças não se infiltraram tanto nas pessoas igual a ansiedade, que são uma das doenças psicossociais e está causando hoje em dia no ser humano. A gente pode perceber que muitos casos de pessoas sofrendo com isso, com crise de ansiedade, ficando doente, tendo depressão, causando várias consequências no nosso meio. Já que a gente tem tantas pessoas no Brasil com ansiedade, a gente precisa entender como essa ansiedade começa, quais são os seus mecanismos de ação, se existe tratamento que a gente pode fazer para prevenir este mal. Para iniciar, a gente precisa entender o que é o transtorno de ansiedade e o que exatamente a pessoa sente. Gente, o transtorno de ansiedade, ele é um medo excessivo. É um sentimento desagradável que se manifesta como um desconforto ou uma tensão. Geralmente, ela acompanha alterações comportamentais, que são a irritabilidade, medo de ficar sozinho, medo de escuro, arritmias cardíacas. E ainda tem algumas pessoas que possuem um transtorno de ansiedade, mas passam meses e anos sem apresentar sequer sintomas. Agora que a gente entendeu o que é o transtorno de ansiedade, os sintomas que as pessoas sentem e como ela se desenvolve, a gente vai falar como isso funciona dentro do nosso cérebro. A ansiedade, ela funciona como uma disfunção do sistema do alarme do nosso organismo. Este sistema de alarme, ele funciona através do pleno funcionamento dos nossos neurotransmissores. São as substâncias que regulam, ativam e proporcionam a manutenção da comunicação entre os neurônios dentro da célula do nosso sistema nervoso. As pessoas perguntam, mas como que
Esses neurotransmissores são desregulados no cérebro de uma pessoa saudável. Isso pode acontecer através de diferentes formas. Depende muito da carga genética da pessoa. Portanto, uma causa não necessariamente vai promover o transtorno de ansiedade para todas as pessoas, né? Não é porque eu tenho uma causa, uma coisa que desregula em mim, que me causa o transtorno da ansiedade, que a outra pessoa vai ser a mesma coisa. Pode ser outra coisa, pode ser outra situação, pode ser outro medo. E a gente pode colocar em relação o período da vida que a pessoa está passando. Desta forma, a gente pode usar o exemplo de uma criança, que ela terá gatilhos mentais diferentes dos idosos e dos adultos. No casos infantis, a manifestação ela pode ser bastante precoce, sendo uma pessoa desde cedo uma criança irritada, agitada, pode ser uma criança imperativa, uma criança que chora muito, mas um dos motivos para isso acontecer pode ser causada por acontecimentos da vida, como separação conjugal dos pais, morte de familiares, como morte da mãe através de doenças ou algum familiar. Já nos adultos, são outras principais consequências que podem acometer esse transtorno de ansiedade, como excesso de carga horária, intensidade no trabalho, preocupações financeiras, uso de drogas lícitas também causa também algum trauma que ela viveu no passado, como um acidente grave, um sequestro, até mesmo um estupro. As causas mais comuns da ansiedade patológica são a ansiedade generalizada, crise de pânicos, as fobias, perturbação, síndrome do pós-estresse traumático, depressão, entre outros.